Oi, tudo bem com você? Hoje eu queria continuar o nosso estudo de função quadrática, tá? Eu escrevi aula 2, mas na verdade é a parte 2 daquela aula anterior, tá bom? Onde nós estamos estudando equação do segundo grau e a obtenção das raízes, como casos particulares dos coeficientes da função do segundo grau. Então vamos lá. De novo, o que é uma raiz, tá? Se você está vendo essa primeira aula a primeira vez, nós temos aqui no card, aqui do seu lado direito, no canto superior, uma videoaula que eu explico com detalhes o que é uma raiz e quais são as possibilidades de raízes para a equação do segundo grau, tá bom? Então, ó, se você está com dúvidas sobre isso, clique e dá uma olhadinha nessa aula também, tá? Tá à disposição aí para você. O que é, então, uma raiz? Uma raiz é o valor que você atribui à variável x de maneira que a função do segundo grau seja zero, tá certo? Então, ó, você tem um certo valor bem específico da variável x. Quando você substitui esse valor e efetua todos os cálculos envolvidos para calcular o valor da função neste valor de x, se a função resulta no valor zero, então o que você tem de valor de x é chamado de raiz. Simples assim. Ou seja, substitui o número no lugar do x. Fez a conta, deu zero? X é raiz, tá bom? E isso daqui tudo, nós sabemos, é chamada de equação do segundo grau ou equação quadrática, tá bom? Porque envolve a função do segundo grau. Muito bem. Bom, nós vamos estudar hoje o segundo caso particular dos coeficientes, aqui no caso do coeficiente do termo linear, e nós vamos assumir que esse valor seja zero, tá bom? O primeiro caso particular, que é quando c é igual a zero, está na aula anterior. Só clicar no card aqui. Então tá. Primeira coisa, nós temos aqui a nossa função do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, e eu vou assumir isso daqui zero, ou seja, ele vai desaparecer, certo? Quando ele desaparece, nós temos esta equação do segundo grau mais simples, ok? O nosso objetivo é isolar x². Bom, como que a gente faz isso, certo? Primeiro ponto importante é, você vai pegar o termo independente, que é o mais c, e você vai jogar para o lado direito, vai transpor ele para o lado direito, trocando o sinal, tá? Lembrando que o c pode ser tanto positivo ou negativo, certo? Então, quando você joga ele para o lado direito, você tem que trocar simplesmente o sinal. Se ele é positivo, vira negativo. Se ele é negativo, vira positivo. Muito bem. Como o nosso objetivo é obter as raízes da equação do segundo grau, nós queremos os valores de x, da variável x, certo? Então, nós vamos pegar agora o coeficiente desse termo independente e transpor ele para o outro lado. Porém, como? Sendo que ele está multiplicando x², eu vou passar para o outro lado dividindo o a, certo? Então, se ele está multiplicando pelo lado esquerdo, ele irá para o outro lado dividindo o que está à direita do igual. A equação resultante disto é essa aqui, ó, tá? x² igual a menos c sobre a. Muito bem. Agora, olha só. Eu quero isolar o x, certo? E aqui, o que nós temos aqui é uma equação que envolve x². Ou seja, eu estou fazendo uma potenciação. Eu estou fazendo x vezes x. Se eu quero isolar o x, eu preciso fazer a operação inversa da potenciação, que no caso é a radiciação, ou seja, eu tenho que extrair uma raiz. No caso é uma raiz quadrada, pois o expoente aqui é 2. Então vamos fazer isso. Pronto. Aqui é um ponto muito importante, certo? Nós temos aqui, ó, um mais e um menos. Isso aqui acontece porque nós temos que ter o quê? Duas raízes da nossa equação do segundo grau, certo? Duas raízes. Lembrando que podem ser duas raízes reais diferentes, podem ser duas raízes reais iguais,
e podem ser duas raízes complexas diferentes, tá certo? Então, esse mais e menos aqui dá conta disto, tá? E aí, nós vamos ter que analisar aqui dentro, certo? Nós temos que analisar agora o resultado desta operação de você dividir o menos c pelo a, certo? Então, vamos analisar isso agora. Bom, primeira situação. O que está dentro da raiz, que é o menos c sobre a, ele é positivo. Olha, dentro do campo dos reais, existe a possibilidade de sair. Existe não. Você pode extrair a raiz quadrada de número positivo, certo? Não tem o menor problema. Você vai ter dois números reais. Então, a nossa solução, nesse caso, fornece duas raízes chamadas simétricas. O que significa duas raízes simétricas, hein? Simplesmente duas raízes com números iguais, porém com sinais diferentes, opostos. Ó. Você vai ter uma raiz negativa e outra positiva com o mesmo número na frente. Não tem o menor problema, tá? Então, nesse caso aqui, se nós estamos no campo dos reais, nós vamos ter, de fato, dois números que serão as raízes, tá bom? Então, aqui, joia, beleza, perfeito, certo? A situação que pode gerar problema está aqui. Se, agora, o que está dentro das raízes for negativo, menor que zero, não há raiz quadrada de número negativo. Então, eu não tenho raízes reais, certo? Não tenho raízes reais. O que eu vou ter, na verdade, são raízes no campo dos complexos. Mas isso é assunto para outra aula, ok? Vamos pegar alguns exemplos para que você possa ver como que a gente tem essa mecânica aí de resolução da equação do segundo grau quando b é igual a zero, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo 1, tá? Eu quero achar as raízes dessa função do segundo grau. Bom, primeira coisa importante, primeiro passo. O b é igual a zero? É. O b é igual a zero porque não tem o termo linear, o x não está aqui, tá certo? Então, nós vamos usar esse método que a gente acabou de apresentar. Segundo passo, vamos montar a equação do segundo grau. Então, está aqui, ó, 3x² mais 27 igual a zero. O nosso objetivo é achar o quê? Os valores de x para que essa equação seja zero, ou seja, obter as raízes. Bom, mais 27, jogo para o outro lado negativo. Vai ficar 3x² igual a menos 27. Então, tá bom. Quero isolar x². Eu tenho um número multiplicando x². Se ele está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, x² é igual a menos 27 sobre 3. Olha o que aconteceu, pessoal. x² é igual a menos 9, certo? Menos 27 sobre 3 é igual a menos 9. Então, x seria mais ou menos raiz quadrada de menos 9, de acordo com a nossa solução apresentada antes. Vem cá, existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, neste caso em particular, nós não temos raízes reais. Não temos raízes reais. Tá bom? Paciência. Então, não tem nada. Se a gente for representar como um conjunto, o conjunto solução nesse caso é vazio. Muito bem. Vamos ver o exemplo 2 agora, certo? Vamos ver o exemplo 2. Vou até mudar de cor aqui para destacar de forma diferente a nossa resolução. Bom, de novo, primeiro passo, o b é igual a zero? É. Beleza. Vamos igualar, então, a nossa função a zero, porque o nosso objetivo é encontrar as raízes da equação do segundo grau. De novo, o cara que está aqui, ó, é mais 8. Vai para lá com a operação oposta, que é menos 8. Então, vai ficar menos 2x² igual a menos 8, tá bom? Olha, eu tenho um número negativo multiplicando x², certo? Geralmente, o que as pessoas fazem, o procedimento correto, é multiplicar por menos 1 para que a parte que tem a variável que nós queremos isolar seja positiva.
Então, vou ficar com 2x² igual a 8. Tá bom? Vamos continuar. X² igual a 8 sobre 2. E isso é igual a 4. Opa! Aí é interessante, hein? Por quê? X² igual a 4 é um número positivo. Então, se é um número positivo, ele tem raiz quadrada. Ótimo! Então, x será mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, eu vou ter mais ou menos 2. Olha aí, ó, duas raízes simétricas. X1 igual a menos 2 ou x2 igual a 2. Bom, são duas raízes simétricas. Será que é verdade que são raízes? Provavelmente, porque se você pegar os valores de x1 e x2 e substituir na função, o valor vai ter que ser zero. Quer ver? Vamos fazer um teste vapt-vupt aqui no canto. Menos 2 ao quadrado, isso dá 4. Menos 2 vezes 4, isso dá menos 8. Menos 8 mais 8 igual a zero, verdade, é uma raiz, certo? Se você for fazer o mesmo procedimento com 2, você vai verificar que vai dar a mesma coisa. Ou seja, menos 2 e 2 são as raízes da equação do segundo grau. Se você quiser escrever na notação de conjunto, ó, você escreve que a solução é menos 2 e 2. Maravilha, hein? Legal, show de bola. Vamos ver mais um exemplo. Olha esse aqui, ó. B é igual a zero? B é igual a zero. Termo linear nulo. Então, ok, vamos fazer o nosso procedimento. Menos x², menos 36 igual a zero. Olha lá, aqui agora eu tenho um número negativo. Ele vai para o outro lado positivo. Então, vai ficar menos x² igual a 36. Multiplica por menos 1 para trocar o sinal de toda a galera. E a parte que tem a variável vai ficar positiva. x² igual a menos 36. Olha aí, ó, deu problema de novo. Por quê? x² igual a menos 36. E quando eu isolo, ficaria como as raízes? Ó. Veja só, eu estou no campo dos reais. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Portanto, não há raízes aqui. Não há raízes. Não há raízes reais, né? Nunca se esqueça que nós estamos falando dos reais, tá bom? E, finalmente, vamos pegar esse nosso último exemplo aqui. Bom, aqui eu nem preciso falar aqui também de novo. B é igual a zero, certo? Então, como queremos achar as raízes da equação do segundo grau, eu pego a nossa função do segundo grau e igualo a zero, tá? Então, vamos lá. Menos 3x² igual. Novamente, aqui é mais, eu jogo para lá, menos. Então, está aqui, menos 3x² igual a menos 5. Troca o sinal da galera toda. Se fosse positivo aqui, eu não precisava multiplicar por menos 1. 3x² igual a 5. E x ao quadrado é igual a 5 terços. Oba! Show de bola. Agora eu tenho aqui um número positivo. Tem raiz quadrada de número positivo no campo dos reais? Tem. Então, x será mais ou menos raiz de 5 terços. Né? É claro que esse número aqui em particular não vai dar um número bonito de raiz, mas porém vai ter uma raiz, certo? Se você usar uma calculadora ou usar seu computador para fazer o cálculo dessa raiz, vai existir um número. Não tem o menor problema, tá? Então, nesse caso aqui, ó, x1 é igual a menos raiz quadrada de 5 terços. E o x2 é igual a raiz quadrada de 5 terços. Se você tem dúvida se isso é uma raiz ou não, você pode pegar este valor e substituir aqui no valor de x e verificar se a função vai ser zero. Ó que da hora, vamos fazer isso. Primeiro, pega o valor 5 terços, raiz, né, raiz quadrada de 5 terços, e elevo ao quadrado. Lembrando que toda vez que você eleva ao quadrado um número que é uma raiz quadrada, você pode cancelar aqui a raiz com a potência 2. No caso, isso resulta em 5 terços. Agora, nós temos aqui, ó, menos 3. Então, vou multiplicar menos 3 vezes 5 terços. Ó, posso eliminar
esses dois números, porque um é numerador, outro é denominador e são iguais, então eu posso cortar. Isso aqui vai me dar menos 5. E menos 5 mais 5 é igual a zero. Sensacional. Isso é uma raiz porque a função assumiu o valor zero quando eu substituir o valor de x2 no lugar do x. Tá certo? Legal. É isso, pessoal. Então, terminamos de ver aqui a resolução de equações do segundo grau e obtenção de raízes, assumindo casos particulares dos coeficientes do termo linear e o termo independente, tá bom? É isso. Espero que tenha ajudado a vocês compreenderem como que você pode resolver uma equação de segundo grau sem Bhaskara, de uma maneira bem rápida, considerando os valores de B ou C iguais a zero, tá bom? Um abraço, valeu! E se você gostou e aprendeu sobre equação do segundo grau, por favor, clica no joinha aí para aumentar aí a relevância do vídeo na busca do Google. Inscreva-se também no canal para que você não perca outras aulas. Lembre-se que esse canal é um canal que ensina física e matemática. Então você vai encontrar sim assuntos relacionados a essas duas disciplinas, tá bom? E se você está com dúvida, alguma coisa não está clara para você, lá embaixo, escreva nos comentários, participe, tá? Sempre que possível, eu vou estar sempre dando uma lidinha nos comentários e respondendo, tá bom? Um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.